Memórias do Padre Germano, capítulo 2. As Três Confissões. Querido manuscrito, fiel depositário dos íntimos segredos de minha alma, depois de Deus, foste tu o meu fiel confessor, o espelho do meu ser. O mundo não me conhece, tu sim, e eis que a ti me apresento, tal como sou, com as minhas fraquezas e remorsos. Para contigo sou homem, para a sociedade sou sacerdote. Muitos me julgam impecável, Deus meu, por que me pedirão o impossível? Por que exigir do ungido do Senhor a força do gigante, quando não passa de pigmeu igual aos seus semelhantes? Como são absurdas as leis sociais, mas eu o ignorava e passei anos e anos contente da sorte. Celebrar missa, doutrinar crianças, passear com o dedicado e velho sultão, embevecido em piedosas leituras, era todo o meu encanto. Uma só nuvem de tristeza me toldava o pensamento. No desempenho do sagrado ministério, uma só coisa me acabrunhava e enlouquecia. Era quando havia de receber a confissão dos pecadores. Quando me sentava ao confessionário, olhar angustioso a fitar o rosto dos penitentes, ouvindo-lhes as culpas e segredos, terríveis por vezes, então sofria 1000 mortes por segundo. Dali saía, como a fugir de mim mesmo. Corria como louco e na solidão dos campos rojava-me por terra, pedindo a Deus me extinguisse a memória. Às vezes, essa prece era ouvida e calmo sono de mim se apoderava, até que Sultão, encarregado de me despertar, suavemente me puxava pela batina. E eu despertava abatido, como se tivesse padecido febre intensa. Recordava confusamente 1000 fatos estranhos e voltava a casa, onde o velho Miguel, inquieto, me aguardava. Jamais o tumulto das grandes cidades me fascinou. Preferi sempre a placidez da minha aldeia. Recusei viver na grande cidade de N, mas ainda assim, como se tal houvera de ser a minha expiação, seus principais habitantes buscavam o cura aldeão e mulheres de alta linhagem e homens de posição social eminente vinham à igreja humilde para que eu lhes ministrasse a bênção nupcial. Eu olhava esses casais juvenis, sorridentes de ventura, sem dar de mim nem perguntar-me por que sentia agudas dores de cabeça e de coração. Mas o certo é que quando eles se retiravam, ficando eu só no templo, afigurava-se-me ser este um sepulcro e meu ser um cadáver nele enterrado. Cuidadosamente abstinha-me de comunicar estas impressões a alguém, para que o vulgo e os colegas invejosos não dissessem que o diabo me tentava, sabendo eu que Satanás não existia. Educado no mais rigoroso ascetismo, sem ter conhecido mãe, que me falecera ao dar-me à luz, filho do mistério, cresci no seio de uma comunidade religiosa, como flor sem orvalho, como pássaro sem asas, e obrigado a obedecer cegamente, sem direito a réplicas, disseram-me, enfim: serás ministro de Deus e fugirás da mulher, porque Satanás dela se vale para perder o homem. Entreguei-me à leitura, li muito e compreendi, posto que tarde, que o sacrifício do sacerdote católico é contrário às leis naturais. Compreendi mais que tudo quanto violenta as leis de Deus é absurdo. Mas calei-me, invejei os reformadores e não me atrevi a segui-los.
quis bem cumprir a delicada missão e sacrifiquei-me nas aras da instituição a que pertencia. No dia em que completei 35 anos, os meninos da aldeia invadiram-me o jardim e todos, à porfia, me entregaram ramalhetes de flores, frutos, leite, mel e manteiga. Quando mais contente me encontrava, quando entre esses filhos adotivos suspirava intimamente pela família que não pudera constituir, eis que me entregam uma carta, vinda da cidade de N. Nessa carta, a diretora de um colégio de meninas nobres me anunciava sua visita na manhã seguinte, acompanhada de 15 educandas que deveriam receber meus dons espirituais e acercarem-se da mesa do Senhor a fim de participarem do festim eucarístico. Sem saber porquê, o coração pulsou-me precipitado. Algo de triste se me desenhou na retina, e posto que procurando dominar-me, passei melancólico o resto do dia. Na manhã seguinte, extensa fila de carruagens rodeou o templo modesto da minha aldeia, enquanto formosas raparigas de 12 a 14 anos, qual bando de pombas que colhessem voo, entravam pela nave risonha da igreja cristã, cujos altares se adornavam de flores perfumosas, pois era justo que se confundissem as rosas do prado com as brancas açucenas do jardim da vida. Gentis raparigas, sorrisos do mundo, esperanças do homem, para que viestes à minha aldeia? Olhei-a todas, mas só vi uma. Era pálida, negros cabelos, andar flexuoso e como o lírio dos vales. Ao prosternar-se no confessionário, o perfume dos brancos jasmins que lhe engrinaldavam a fronte penetrou-me o cérebro e tonteou-me. Ela fitou-me fixamente e com voz plangente disse: Padre, quando uma pessoa se confessa, faz-se-lhe preciso dizer tudo o que pensa ao confessor? Quando o pensamento é mau, sim. Quando bom, não. E amar é mau? A tal pergunta não soube de pronto responder-lhe. Fitei-a e não sei o que li no seu olhar. Com a mão no coração, para conter-lhe as pulsações, disse-lhe então com gravidade: Amar é bom, mas nem sempre. Deve-se adorar a Deus, deve-se amar os pais e o próximo, mas há no mundo outras paixões, tu não compreendes e são, todavia, pecaminosas. Pois eu amo a Deus, a meus pais e a meus irmãos, mas amo também a um homem. És ainda muito jovem para amar a qualquer homem. Sei que para o coração não há idades, e 1 ano faz já que amo este homem. Mudo, em vez de a interrogar, eu não queria saber o nome daquele homem. Ela, porém, continuou: 1 ano faz que se casou minha irmã Adélia, desejando a bênção de um santo, e fostes vós que lhe destes. Eu, sim, tendes fama de justo. Pois bem, acompanhei minha irmã e desde este dia que houve, penso em vós. E para que tornasse a nos ver e vos falar, fui das que mais se empenharam por este ato, a fim de vos perguntar se é pecado pensar em vós. Que teria passado então comigo? Não sei. Inutilmente, cerrei as pálpebras. Aquela menina feiticeira, aquela jovem apaixonada, cheia de ingenuidade e de encantos, era a síntese de um mundo de felicidade, todavia impossível para mim.
Sua voz acariciava-me, falava-me a alma, porém tive forças para conter o sentimento, dizendo-lhe: minha filha, não podes amar a um sacerdote, porque este é um homem que não pertence ao mundo. Roga a Deus te livre dessa alucinação. Pede-lhe que te perdoe, como eu mesmo te perdoo. E cego, vergado ao peso de emoções desencontradas, saí do confessionário pedindo a Deus não mais vê-la, para não sofrer. Mas, ai de mim, era só ela a quem eu via. A menina pálida dos cabelos negros ficou-me gravada na mente, e durante muito tempo os jasmins da sua fronte perturbaram com o seu perfume o meu sono e as minhas orações. 8 anos mais tarde, apressado cavaleiro chegava à minha aldeia, pedia para ver-me e dizia: vinde, padre, pois minha esposa está moribunda e não quer outro confessor senão vós. Segui-o e, sem saber porquê, pensava na menina pálida dos cabelos negros. Chegados a um palácio, entrei em regia alcova, na qual se erguia luxuoso leito, envolto em amplas cortinas de púrpura. Nele arquejava, quase exânime, uma mulher. Uma vez a sós com ela, disse-me: olhai-me bem, não me reconheceis? Meu coração adivinhara, se bem que nunca houvesse esquecido, mas ainda assim tive ânimo para dizer-lhe: pois que os homens nada valem, será Deus quem vos há de reconhecer em seu reino. Pois eu, replicou, não me esqueci. Faz hoje 8 anos que vos declarei o meu amor, e como dizem que vou expirar, quis dizer-vos ainda uma vez que sobre tudo e todos na terra eu vos amei. Fitei-a por momentos, contemplei aqueles olhos radiantes de paixão e, abençoando-a em pensamento, fiz com a destra uma cruz, como querendo pôr algo entre nós. Depois retirei-me daquela casa mortuária, fugindo de mim mesmo, e voltei para a aldeia, onde deveria curtir em silêncio aquele amor que não tinha o direito de fruir. 2 anos depois, a peste assolou a vizinha cidade e muitas famílias procuraram em minha aldeia uns ares mais salubres. Trouxeram-lhe, porém, a epidemia, e o campanário tocou a rebate sua voz melancólica, como para dizer aos campônios que a morte ali estava entre eles. Não obstante, novos emigrantes vieram, e entre eles o duque de P, com a esposa e numerosa criadagem. No dia seguinte, dentro de poucas horas, morria o duque, chegando eu tardiamente para prestar-lhe os socorros da religião. Então, chorando silenciosamente, veio a mim uma mulher, e eu retrocedi estupefato, porque essa mulher era ela, a menina pálida dos cabelos negros, que eu supunha morta há 2 anos. Ela tudo compreendeu e com voz triste falou: Deus é infinitamente bom. Creio que desta vez morrerei mesmo, seguirei na campa o meu marido. Fostes vós quem recebeu minha primeira confissão, e talvez tenhais de receber também a última. Um segredo apenas guardei em toda a vida, um pecado só hei cometido, se é que amar seja pecado. Os indícios da febre contagiosa já se lhe estampavam no pálido semblante, e eu parti como louco, mendigando a ciência, a vida da mulher que tanto me havia amado e a quem eu tanto amara. A ciência, porém, graças a Deus, não ouviu a súplica imprudente. A jovem duquesa daí a 2 dias expirava, dizendo-me: quero que me enterrem aqui, nesta aldeia e neste cemitério, para estar junto de vós morta, já que não pude estar em vida.
que mistérios encerra o coração humano. Eu, ao cobrir-lhe de terra a sepultura, julguei-me quase feliz. Egoísta que é o homem. Quando a pálida menina dos cabelos negros, coroada de brancos jasmins, cheia de inocência e de amor, me ofertar a taça da vida, recusei o néctar da felicidade, abandonei-a ao homem que deveria conduzi-la ao altar. Quando a dama opulenta, no seio da família, me afirmou que morreria amando-me, deixei-a entregue aos seus, aqueles que poderiam receber-lhe o último suspiro e prestar ao seu cadáver a homenagem ostentosa das pompas mundanas. Mas quando aquela mulher, rodeada de estranhos que lhe temiam o contágio, quando essa mulher, me pediu 7 palmos de terra da minha aldeia, vendo eu que ninguém poderia arrebatar-me suas cinzas, uma vez que por escrito declarara não fosse seu corpo jamais exumado da cova que pretendia, então recebi suas últimas palavras com transportes de arrebatamento. Foi sua primeira confissão dizer que me amava, e foi sua última confissão repetir que esse amor constituíra todo o culto da sua vida. Nem um instante me separei dos seus despojos, e como entre os meus aldeães aterrados nenhum se prestasse a substituir o coveiro, também dizimado nessa mortandade espantosa, fomos eu e Miguel abrir a cova e nela depositar o cadáver da pálida mulher. Miguel retirou-se, Sultão deitou-se aos meus pés, e então entreguei o coração às venturas do amor. Porque, amando um cadáver, já não transgredia os sagrados mandamentos. E chorei a juventude, lamentei a fraqueza de ter aceito e feito votos, em vez de me filiar à igreja luterana, que me permitiria casar com aquela menina pálida de negros cabelos, constituindo grata família aos olhos do Senhor. Algumas horas apenas me fizeram compreender o que havia 20 anos procurava decifrar, e suspirei por uma dita que raro se encontrava na terra. Pois eu que soubera tantos segredos, eu que vira tantas mulheres desmascaradas confiarem-me suas infelicidades e desvios, eu que vira tanta inconstância, apreciava no seu justo valor o imenso amor daquela mulher que me viu 4 vezes e só viveu por mim, por meu amor. Com que prazer lhe cobri de flores a sepultura, e com que deleite as cultivava. O coração do homem é sempre criança. Um dia, um só que fosse, não deixava de lá ir ao cemitério, e era este todo o encanto da minha vida. Invernos muitos passaram, a neve cobriu aquele túmulo como cobriu de flocos brancos a minha cabeça, mas o coração, esse tívio sempre jovem, o calor desse puríssimo sentimento manteve nele sempre o fogo santo do maior dos amores. Mãe, irmã, esposa e filhos, tudo sintetizei naquele ser, pois é justo retribuir de sobra as dádivas sacrossantas do amor. Se alguma coisa progredi neste mundo, a ela devo, a menina pálida dos cabelos negros. Foi junto da sua campa que compreendi o valor da reforma luterana, e regando as plantas que lhe davam sombra, foi que se me dissiparam as sombras da imaginação. Conheci mais quão pequena era a igreja dos homens e grande o templo universal de Deus. Amor, sentimento poderoso, força criadora, sois a alma da vida, porque vindes de Deus. Sacerdotes sem família são como árvores secas,
E Deus não quer a esterilidade do sacrifício, e sim o amor universal.